abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. E nós vamos ler no Daniel 3. Vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Nós estamos aqui com um probleminha no nosso computador que levamos para arrumar, mas deu defeito. Não tivemos tempo ainda para levar para arrumar de novo, né? Para a garantia. Então, os irmãos que trouxeram a Bíblia, ou que tem a Bíblia no aplicativo, vamos abrir o livro de Daniel 3, 16, 17, 18. Aquele que não trouxe a Bíblia, aquele que tem a Bíblia no aplicativo, encoste com o irmão do seu lado que não trouxe, para que ele não perca a leitura da palavra do Senhor, amém? E a palavra de Deus nos diz assim, no livro 16: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ter responder sobre este negócio. 17: pois que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo, ardente da tua mão, ó rei. 18: e se não ficar sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Glória a Deus. Amados, não tem como explanar sobre essa mensagem se eu não contar a história e o contexto dela. Logo no início, no ano de 605 a.C., levantou-se um homem ali chamado Nabucodonosor. Foi constituído o rei da Babilônia. E esse rei da Babilônia, uma das primeiras coisas que ele começou a fazer, porque o império naquela época era muito grande, era muito poderoso, né? Os domínios que ele tinha era muito rico, muito poderoso, tanto na profundidade, na largura, de homens, né? De poder, de território. E Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele não descansava. E logo então ele foi para algumas guerras, né? E ele atingiu os judeus, atingiu vários povos naquela região, né? Das regiões circunvizinhas, de vários povos. E ali a Bíblia diz que levou todos esses povos cativos, né? Levaram eles sendo escravos, né? Para o império dele, para o reino dele. Interessante que ali ele deu uma ordem para os seus oficiais e falou para os seus oficiais: olha, os povos a qual eu quero no meu reino, né, para trabalhar para nós, para ser escravos, né, aqui no meu reino, para que nós viemos atingir, porque ele queria dominar tudo. Eu só quero que você escolha homens sábios, eu só quero que você escolha pessoas produtivas. É esses que vocês vão escolher. Aqueles que não é produtivo, aquelas pessoas que já estão avançados, deixe lá e destrua tudo, e que lá eles fiquem, e que lá eles vão morrer, porque eles vão passar fome. E isso veio sobre também o povo de Israel. Mas pastor Williams, como Deus permitiu, né, que o povo de Israel passasse por essa afronta? Porque a Bíblia diz que o povo de Israel estava em desobediência. Repita comigo, por favor. Estava em desobediência. O povo de Israel estava em desobediência com as coisas do nosso Senhor, com os mandamentos, com tudo aquilo que Ele tinha outorgado, aquilo que Ele ensinava, aquilo que Ele direcionava. E o povo de Israel estava virando as costas mais uma vez do nosso Senhor. Então, muitas das vezes na nossa vida, o Senhor permite que nós passamos por tribulações, o Senhor permite que nós passamos por afrontas, o Senhor permite que nós passamos por dificuldades. Ele nos deixa ser provados por causa da nossa desobediência.
E com o povo de Israel naquela época não foi diferente. A Bíblia diz que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o grande rei da Babilônia, ele ali pediu para separar essas pessoas. Entre essas pessoas, ele identificou ali 4 jovens. 4 jovens bonitos, porque ele queria, não só, ele queria formosura na vida das pessoas, na aparência das pessoas, ele queria pessoas com talento excepcionais, ele queria pessoas diferenciadas para cumprir ali, ser escravo ali do seu reino, para estar debaixo da sua liderança. E me chama muito a atenção que esses 4 homens, de destaque aqui, um se chamava Daniel. Repita comigo, Daniel. O segundo homem se chamava Ananias. Repita comigo, Ananias. O terceiro homem se chamava Misael. Repita comigo, Misael. E o quarto homem se chamava Zacarias. Repita comigo, Zacarias. Queridos, esses 4 homens de boa aparência, homens saudáveis, homens super inteligentes. A Bíblia diz que ele era hebreus, homens hebreus. E ali o rei Nabucodonosor chamou aqueles homens. Logo então, ele mudou o nome daqueles homens para compor o seu reino. Então você vai repetir para mim. Daniel passou a se chamar, quando ele foi escravo no reino de Nabucodonosor, Beltesazar. Beltesazar. Vamos lá? 1, 2, 3. Beltesazar. Glória a Deus, é difícil mesmo, queridos. O segundo homem, Ananias, começou a se chamar Sadraque. Repita comigo. Sadraque. Aleluia. O terceiro homem, que se chamava Misael, passou a se chamar Mesaque. Não, bem alto que isso. Mesaque. Aleluia. O quarto homem passou a se chamar, que era Zacarias, passou a se chamar Abednego. Repita comigo. Abednego. Aleluia. E esses homens receberam grandes destaques no reino de Nabucodonosor. Eles foram chamados para ser diferenciado entre muitos. O primeiro homem que se chamava Daniel e passou a se chamar Beltesazar, ele foi governador. Olha só, Guilherme, agora ser governador do inimigo, meu Deus, mas foi governador do reino de Nabucodonosor. E o segundo, e o terceiro e o quarto homem, que passou a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens receberam o cargo de ser chefes sobre os negócios da província da Babilônia. E é sobre esses 3 homens que eu quero frisar para vocês. Os 4 homens tinham grandes talentos, mas nós vamos falar sobre esses 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego. A história diz que logo então, depois de ele ter feito todas essas coisas, depois de um tempo, ele começou a exercer toda a sua soberania do seu reino, Nabucodonosor. Ele não estava em paz. Logo então veio a ele, e ele falou assim: eu vou fazer algo para que esse povo cativo, esse povo que está sob os meus domínios, escravos, e todos os povos que nós conquistamos, que está sob o meu domínio, o meu povo, comece a se prostrar aos meus deuses, comece a adorar aos meus deuses, aos deuses que eu creio. Então veio uma estratégia a ele. Logo então ele levantou uma grande estátua, uma estátua que tinha ali como altura mais ou menos 30 metros de altura, galera. E essa mesma estátua, feita de puro ouro, ela tinha mais ou menos 3 metros de largura. E essa estátua ele colocou num lugar com grande destaque ali em Babilônia.
arejado, um lugar amplo, um lugar que todos precisavam passar por ali. Porque como estratégia, Renato, ele queria que todos que passassem por ali adorassem aquela estátua. Alguns estudiosos dizem que talvez aquela estátua poderia ser a sua própria semelhança, né? Uma estátua com a caricatura dele naquela época, feita de ouro. Uma estátua grande, aos olhos de muito, né? Toda de ouro, aos olhos de muito que é apegado às coisas dessa terra, olhando, nossa, que coisa grande, que coisa volumosa. Então logo Nabucodonosor teve uma estratégia para colocar o povo debaixo dos seus pés cativo. Ele falou assim, deu uma ordem para o exército, deu uma ordem, né, para os seus comandantes, deu uma ordem para os seus liderados. Ele falou, olha, anuncia a todos os povos que estão debaixo de nós, que todo aquele que escutar a flauta, escutar o som da trombeta, escutar os saltérios, escutar os sons que nós vamos anunciar, que nós vamos tocar, todo aquele que escutar o barulho, que ele venha exatamente na mesma hora se prostrar e adorar o nosso Deus. Aleluia. E quando eles passarem por aquela estátua e eles escutarem a música, escutarem o barulho, que eles venham se prostrar. Logo então, ele reuniu ali na Nabucodonosor muitas autoridades daquela época. Ele chamou os juízes, chamou os prefeitos, vamos colocar, chamou os sacerdotes, chamou os mestres, chamou os políticos, chamou todas as autoridades daquela época, para assim sim colocar essa sanção, esse decreto a qual todo o povo cativo precisava cumprir. E logo então ele colocou uma sentença, Renato, para aquela pessoa que não cumprisse. Ele falou assim, olha, aquele que não cumprir, aquele que não se prostrar perante o meu Deus, perante a estátua que eu levantei, direcionado pelo Deus dele, aquele que não cumprir isso, vai ser jogado na fornalha ardente, na fornalha de fogo. Queridos, imagine só, aquele que não cumprisse, que morte horrível aquela pessoa teria. Eu fico vendo o evangelista, quando nós vamos fazer um café ali, né, naquele fogo ali, abençoado, industrial, que o Senhor abençoou os homens aí, umas mulheres de Deus, para doar para a casa dele. E quando nós fazemos o café, encostamos na chaleira, nós já se queimamos. Já dói, né, Guilherme? Imagine só colocar a mão naquele foguinho ali, naquele foguinho um pouco ali. Imagine os danos. Agora imagine, evangelista, uma fornalha grande, ardente, né, com aquele fogo escaldante. E isso, pastor Adenilton, me remete a Apocalipse. Porque a palavra de Deus diz que muitos serão lançados no fogo. Aqueles que não obedeceram ao Senhor, aqueles que fugir das coisas que o Senhor tem otorgado para nós, será lançado no fogo, e no fogo de enxofre. Imagine que morte terrível. A Bíblia diz que eles não morrerão. A Bíblia diz que eles não morrerão, ficariam ali queimados, pedirão a morte no ar e não morrerão. Agora isso me remete àquela fornalha, e fico imaginando que crueldade daquele rei Nabucodonosor. O que as pessoas passavam naquela época para proclamar o Evangelho. Hoje nós estamos no Evangelho de Cristo, livres, pronto para adorar, pronto para evangelizar, pronto para pregar as boas novas, sabe, sem retaliações, porque aqui no Brasil não tem retaliações. E muitos de nós, o que temos feito? Temos feito muito pouco. Sabe, ontem quando nós estávamos lá naquela obra, e quando nós entramos naquele lugar, e ali, né,
nós estávamos falando ali sobre a estrada, Pedro. Porque a outra estrada era muito pior da estrada que nós fomos, mas Deus até preparou, né, o pastor Robson para conseguir um trator, passar na segunda estrada que nós não conhecíamos, estrada muito melhor. Mas mesmo estrada muito melhor, o pastor Luiz falou: eita, eu não vou descer aqui embaixo no caminhão não. E muitas das vezes nós colocamos alguns obstáculos, algumas dificuldades para fazer a obra do Senhor, porque nós analisamos, né, aquilo que nós estamos vendo ao entorno, mas mesmo assim, né, pastor, nós falamos: não, nós deixamos o carro aqui, o caminhão aqui, mas nós vamos a pé. E eu falei com o pastor: não importa, pastor, se for andar 8 quilômetros, nós vamos andar. Aleluia. Porque nós sabemos aquele que nos chamou, aquele que nos outorgou a boa obra, e não, aquilo não ia nos parar, não ia nos parar. E isso é obra do Senhor, mas muitos têm colocado outras coisas, evangelista Kelvin. Estava falando ali com o evangelista Kelvin lá atrás, com a Dilson, sobre algumas coisas. E eu falei para eles: queridos, sempre nós temos que melhorar. Não há algo que nós não precisamos melhorar. Às vezes nós olhamos para uma situação, achamos que está tudo bem, tudo perfeito, mas não, tem algo que nós precisamos melhorar. E quem vai nos indicar o caminho certo é somente o Espírito Santo de Deus. E quando nós somos sensíveis para escutar Ele, nós melhoramos, porque Ele vai nos indicar o caminho, querido. Então o rei Nabucodonosor, naquela situação toda, ele falou isso para o povo, amedrontando o povo. Mas a Bíblia diz que existiam 3 homens que passou a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que sabiam quem o chamou. 3 homens que não fugiu do propósito. 3 homens que estavam alicerçados na presença do Pai. 3 homens que não estavam se corrompendo com as coisas deste mundo. 3 homens que não estavam olhando para a situação, por mais que a situação era crítica, por mais que a situação era adversa, eles poderiam morrer naquela situação. E a Bíblia diz que quando o rei dá uma ordem e toca ali os instrumentos, todo aquele povo se curvou como quebra o milho. Meu Deus, imagine só um inferno aplaudindo, evangelista. Conseguimos. É dessa maneira. Quando Satanás joga algumas coisas para nós, sugestões à mente, e nós escutamos e acatamos e saímos fora do caminho que o Senhor tem para mim e para você, o inferno aplaude, querido. Porque o inferno quer te estabilizar. O inferno, ele veio, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E destruir famílias inteiras, destruir os seus sonhos, destruir os seus planos, destruir os seus objetivos. Ele não quer, ele quer tirar você do caminho, ele quer tirar a sua tranquilidade. É isso que Satanás veio, querido. E muitas das vezes ele se levanta como um grande império, assim como aquele império de Nabucodonosor. E muitas pessoas, todas elas, quase na totalidade, se prostraram. E o inferno aplaudiu. Mas teve 3 homens. Aleluia! E isso me move, querido, porque ainda há remanescentes. Aleluia! E eu quero te dizer que o Senhor conta com esses remanescentes.
E eu creio que esses remanescentes estão aqui também nessa manhã. O Senhor conta comigo e com você, querido. Tinha 3 homens que não se prostraram, evangelista. 3 homens que eles não se prostraram e permaneceram firmes. Eles sabiam das consequências que eles poderiam passar, mas eles não ligaram. Eles sabiam aqueles que chamou, o que o chamou. Mas o inferno não ficou parado, porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso redor, tramando contra nós o tempo todo. Ei, você acha que você estaria orando na sua casa? Você acha que você está ali lendo a palavra? Você acha que você está louvando? Você acha que você está caminhando? E Satanás, ele não vai tentar tirar você do propósito. Satanás não vai tentar tirar você, destabilizar, querido. A Bíblia diz que Satanás foi um anjo caído. Então ele aprendeu muitas coisas no reino de Deus, que ele era um anjo de destaque, que ele era regente, ele tinha grande autoridade no reino de Deus, mas ele caiu porque ele quis ser maior que o Senhor. O que eu quero te dizer com isso? Quando eu não obedeço ao Senhor, eu retrocedo. Quando eu deixo o meu egoísmo tomar conta de mim, eu retrocedo. Quando você tem um direcionamento para fazer as coisas do Senhor e você não vai, você retrocede. O Espírito Santo de Deus me falar para os irmãos: ei, vamos parar de ser fracos, vamos parar de ser mole. O Senhor chamou você, querido, e segura pelas tuas mãos para te levantar como general, como cabeça. Você não é fraco, é mentira de Satanás. Para de se prostrar com as situações e as coisas deste mundo. Para de ser fraco em nome de Jesus. Se levante e tenha ousadia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo então o inferno, ele não ficou quieto, porque como a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor. Logo então se levantou os fofoqueiros. Fala para mim, fofoqueiros. Logo então levantou os acusadores. Fala para mim, acusadores. Logo então se levantou os invejosos. Repita. Logo então levantou uma corja, que Satanás estava sobre os seus domínios. E a Bíblia diz que eles foram ao ouvido do rei da Babilônia e falaram: olha, rei, teve 3 homens que quando tocou a trombeta, quando tocou todos os sons, eles não se curvaram perante o teu Deus. Eles não lhe obedeceram. Logo então a Bíblia diz que o rei ficou muito furioso. Ficou muito furioso porque quer mexer no inferno é quando você confronta eles. Quer mexer com uma pessoa que está sendo direcionada por Satanás é quando você confronta ela. Aí o inferno se levanta, Renato. O inferno se levanta isso. Logo então o rei manda chamar esses 3 homens. E eles falaram mais: olha, esses 3 homens são homens que você chamou para grande destaque aqui no reino. Homens que você colocou como chefes sobre negócios da província da Babilônia. Não só qualquer homem, homens que você deu destaque aqui. Imagine só, rei. Eu fico imaginando a fúria do rei. Porque é isso que quando o Senhor levanta homens valorosos, homens temíveis, eu fico imaginando assim a fúria do inferno, a fúria de Satanás. Quando você
fico imaginando. Mas logo então, a Bíblia diz que eles foram até o rei, e o rei repetiu tudo e falou: olha, vocês não se prostraram aos meus deuses? A estátua que eu coloquei lá para adorar? Imagine só, Bíblia, não é possível isso. Agora vocês vão se prostrar. Na minha frente aqui vocês vão se prostrar. Vocês não terão coragem. Vocês vão se prostrar. Porque muitas das vezes na aflição, na dificuldade, quando eu e você estamos espremidos, quando você acha que não tem mais chance nenhuma de você vencer, quando você vê que aquela tempestade está forte, você fala: meu Deus, os recursos acabaram, com a força do meu braço eu não consigo mais, Senhor. Quando chega esse momento, aí é o momento que Satanás se levanta mais forte para amedrontar eu e você, para que nós viemos retroceder. É neste momento, e eu quero te dizer nessa manhã, como você tem se posicionado, como você tem se posicionado nas aflições, como você tem se posicionado no seu dia a dia, no seu trabalho, no trato com as pessoas que muitas das vezes te confrontam, como você tem se posicionado com a tua esposa, com os seus filhos, na presença de Deus, no seu ministério, como você tem se posicionado quando falta o dinheiro, como você tem se posicionado, como? Eu quero te responder. Por mais que Satanás inteiro estava empenhado, e o rei espreitou aqueles 3 homens, a Bíblia diz que aqueles homens, 3 homens, não recuaram. Aleluia. E eles falaram assim: eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles falaram isso para o rei da Babilônia. Ei, não adianta. Em outras palavras, você pode me pedir aqui para mim se prostrar aos seus deuses. Essa estátua que você fez de ouro aí para mim não vale de nada. Eu sei aquele que me chamou. Eu tenho confiança naquele que me chamou, porque eu vivo pela fé. Eu vivo por Deus. Ele me otorgou. Eu não vou sair fora do meu propósito, do meu objetivo. Não importa, ó rei, aquilo que você está me falando. Se você vai me levar para a fornalha de fogo, não importa. Não importa. E eles disseram mais para o rei, Guilherme: vocês podem até nos levar. O Senhor Jesus, Deus, é Ele que vai nos livrar. E mesmo se Deus não me livrar, eu vou mesmo assim. Eu não volto atrás, eu não negarei o nome do meu Deus. E muitos de nós têm negado o nome do nosso Deus por poucas coisas, querido. Sabe quando você mente por mão do seu lado? Sabe quando você mente para sua esposa, a esposa mente para o seu esposo? Sabe quando você fala: ei mulher, eu fui ali no curso de sacerdote ali, fui impactado, estudei muitas coisas ali da parte de Deus no compartilhamento com os irmãos. Ei esposa, eu quero me alinhar, eu quero ser o sacerdote que o Senhor tem para a minha vida. Sabe quando você fala com ela, vocês conversam e ali vocês se resolvem, e quando você vai e volta atrás da tua palavra, querido, não volte atrás. Não volte atrás. Um grande homem de Deus, uma grande aflição que eu passei, uma aflição enorme que eu passei, não estava aguentando. Não estava aguentando. Foi numa época, queridos, que eu mais busquei a Deus. Numa época que eu estava pensando mais em nada, somente fazer a boa vontade de Deus.
que eu pensei em desistir. Mas o Senhor levanta homens de Deus, mulheres de Deus, para quando você chegar nesse momento, nesse ponto, assim como Ele falou, pastor, se você desistir, você perdeu para o inferno. Você perdeu para Satanás. Tudo aquilo que você tem se posicionado, que você tem feito, você vai jogar tudo para trás. E aquilo entrou no meu coração como uma faca de 2 guerras. Eu falei, não. Eu tive ali um encontro com o Senhor, eu falei, eu não posso voltar para trás. Aleluia! Vai ter momentos na nossa vida, querido, que as forças vão acabar. Vai ter momentos na nossa vida que quando orarmos, a nossa boca não vai nem abrir, só vai sair lágrimas. E o Senhor nos fala isso, Ele fala, ei querido, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci. Você também vencerá. O interessante de tudo isso, evangelista Kelvin, é que Deus permitiu que eles fossem para a fornalha de fogo. Aleluia! E é isso que eu quero falar com vocês sobre meu primeiro tópico, sobre a fidelidade com Deus que nós temos que ter. Daniel não se curvou. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram perante a Deus, ou perante a Nabucodonosor, eles não se curvaram mediante aquela aflição. Eles foram lançados, como a Bíblia diz, na fornalha. E sabe o que é interessante de tudo isso? Que Nabucodonosor, ele confiava muito no reino dele. Porque tudo aquilo que ele adquiriu, Marcos, foi com a força dos seus braços. E até no trato de levar esses 3 homens para a fornalha, ele separou o melhor. Ele deu uma ordem e falou, eu quero um homem mais forte, eu quero os melhores homens que eu tenho aqui, para levar esses 3 homens e lançar lá na fornalha, para que eles venham servir de exemplo, que não se prostrou perante aos meus deuses, a minha estátua. E a Bíblia diz, vai, né? Esse é o nosso Deus, é tremendo. Que quando esses homens, eles amarraram ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, com a sua túnica, com o seu chapéu, porque eles queriam que fosse com roupa mesmo, com bastante roupa, para que queimasse mesmo mais rápido, não só com a pele do seu corpo, com o seu corpo. Eles queriam fazer um estrago. Mas olha só o que nosso Deus faz. No início, quem fez o estrago foi o nosso Deus. Porque a Bíblia diz que quando aqueles homens levaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e lançaram lá, automaticamente, pelo calor daquele fogo, aqueles homens foram queimados. Aqueles 3 homens foram queimados. Não adianta Satanás se levantar contra você, querido. Se eu e você estivermos alinhados na boa, perfeita vontade de Deus, aqueles que podem até te levar para o cativeiro, pode até te afrontar, pode até te xingar, pode até te humilhar, mas é o Senhor que cuida da gente. E as mãos do Senhor virá com ira. E aqueles homens foram queimados somente pelo fogo. Sabe? O rei, ele ficou indignado com tudo aquilo, porque ele falou, olha, acenda a fogueira 7 vezes mais, quando vocês levarem, eles levarem e foram queimados. Ou seja, ele queria fazer um estrago.
Que é dessa forma que o inimigo tem se levantado muitas vezes quando nós não vigiamos. Ele quer fazer um estrago em nossas vidas, seja no nosso relacionamento, seja na nossa área financeira, seja na nossa área conjugal, seja na nossa área espiritual, física, emocional, em várias áreas. Mas eu quero te dizer, querido, que você precisa ser blindado pelo Espírito Santo. E não há outra maneira de ser blindado se você não for fiel a Ele. Você precisa ter essa fidelidade que Sadraque, Mesaque e Abednego teve. Ser fiel, ser deixado levar para a fornalha com fidelidade às cegas. Isso muitas das vezes é loucura para este mundo. Mas eles se deixaram ser levados e foram jogados lá. Eu fico vendo a fé e a ousadia desses homens. Daniel 3,17 vai nos falar sobre isso. No 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei. Que ousadia! Eles foram às cegas, eles obedeceram ao Senhor. Que ousadia! Somente 3 homens unidos de fé. Fé em quem? Na palavra do Senhor, naquilo que eles acreditavam. Eles não retrocederam devido às aflições, às dificuldades, querido. Eles não retrocederam e foram lançados. O interessante de tudo isso, que o Senhor permite, escute bem, o Senhor permite que nós sejamos lançados na fornalha. Ele permite. Mas eu quero dizer também que na fornalha é onde Ele nos livra. Ele permite, Ele deixa que você vá até a fornalha. Nós precisamos passar por essas aflições, pastor Adenildo, porque as aflições dessa vida vai nos forjar, vai forjar o nosso caráter, vai nos forjar homens melhores, homens que venham a ter um amplo entendimento, um amplo relacionamento com o Pai, assim como o Senhor permitiu que Jó viesse aquela diversidade grande, mas como passou um homem íntegro. Sim, Ele permitiu. Jó também foi lançado na fornalha, mas dentro da fornalha o Senhor estava com ele. O que eu quero te dizer é que o 4º homem da fornalha estará contigo quando você estiver em obediência, quando você estiver alicerçando a sua fé em Cristo Jesus, quando esse espírito de ousadia te munir, querido. Não há como glorificar o nosso Deus. Aleluia. Não há como glorificar o nosso Deus. Não glorificar o nosso Deus. Não há como não glorificar o nosso Deus. Eu quero ler aqui em Daniel 3, 24, 25, 26 e 27. Preciso ler isso. Então o rei Nabucodonosor se espantou com aquela situação toda, e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos 3 homens? Repita comigo: não lançamos 3 homens. 3 homens. 3 homens. Ele ficou indignado. Ué, nós nos lançamos 3 homens nessa situação ali na fornalha? 3 homens. Atados dentro do fogo, responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Deus permitiu que o próprio rei visse
4 homens soltos lá dentro da fornalha. Mas como isso? Se os homens a princípio estavam amarrados nas suas roupas, como que eles estavam ali soltos, andando para lá, e ali tinham 4 homens junto com aqueles 3 homens? Como isso? O rei se indignou. O rei falou: isso não é possível. O rei ficou perplexo com aquela situação. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Olha só, eles não só andavam, mas como eles passeavam. O que eu quero te dizer com isso? Quando o 4 homem da fornalha está dentro dessa situação, na situação a qual você está passando, querido, você vai passear, você vai andar, o fogo não vai te afligir, as tribulações desse mundo não vai te atingir, as afrontas não vai te atingir, porque o 4 homem da fornalha está contigo. Ele está contigo. De nada deles o aspecto. E o rei ainda falou: olha, o 4 homem da fornalha eu vejo como filho ali de Deus, o filho deles, meu Deus. Ele ficou perplexo. Então se achegou o rei Nabucodonosor à porta do forno. O rei não acreditou. Eu acho que ele achou, o evangelista, que ele estava delirando. Mas o Senhor falou: ei, vem cá que eu quero te mostrar. Eu poderia antes mandar um anjo, antes de você mandar os meus filhos para a fornalha ardente, já livrar eles, mas não. O Senhor não queria isso. O Senhor queria que os filhos fossem lançados na fornalha, porque se o anjo viesse antes, o nome de Deus seria glorificado já teria livrado eles. Mas o Senhor queria mostrar mais a soberania do nosso Deus, o Deus a qual servimos, o Deus a qual nos otorgou, o mesmo Deus de Isaac, Sadraque, Abednego, o Deus de Daniel, o Deus a qual livrou Daniel ali da cova dos leões, o Deus a qual falou para Moisés: ei filho, saia desse Egito e vai ali, leva o meu povo, conduza o meu povo. Repare, o Senhor não livrou o povo de Israel do Egito, Ele não livrou, mas lá no Egito o Senhor tratou com eles. O Senhor quer tratar conosco aqui nessa manhã. E ele fala indignado. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andaram passeando dentro do fogo, e nada de lesões neles, e o aspecto 4 homens semelhante ao Filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, sai, vinde entre Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam do meio do fogo. Olha só o que nosso Deus faz. Pegou aquele que deu uma sentença, fez ele ir até lá e pediu: por favor, saia do fogo. No 21 fala assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora o rei Nabucodonosor reconhece a soberania do nosso Deus. Ele reconhece, e ele falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o seu Deus. Quando passares pelo fogo, ele não subirá sobre você. Quando passarem pelas águas, você não se afogará, querido. Eu fico vendo algumas situações, né, que nós passamos, e às vezes situações rasas, ou situações de grande aflição, mas o nosso Deus fala: querido, eu estou contigo, e eu não abro mão de você, mas seja obediente a mim. Agora o rei Nabucodonosor dá um decreto e fala: todo homem que se levantar
levantar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles serão espedaçados e as suas casas entulhadas. Ou seja, grande a ira daquele reino para os homens que se levantar contra o nosso Deus. Quero dizer que esse é o Deus que eu e você serve. Porque em meias aflições nós ficamos cabisbaixo, meias aflições nós retrocedemos, e o Senhor tem nos dado tanto. O Senhor tem falado: ei filho, avança. E muitas das vezes nós olhamos para a situação, olhamos para nós mesmos, porque muitas vezes nós não queremos mudar. Mas o Senhor fala aqui nessa manhã: ei filho, mude. Eu dei meu filho unigênito para morrer por você na cruz. Ele pagou um alto preço na cruz e foi por você, porque eu te amo, filho. Eu sei aonde você pode chegar. E o que eu quero para você não é uma vida terrena, não é essas coisas aí que vocês estão vendo, esses luxos, essas coisas que vocês estão vivendo na terra, essas vaidades, as coisas deste mundo. Não, querido. Eu quero que você viva o sobrenatural comigo e uma vida em eternidade ao meu lado. E muitos de nós temos largado, jogado isso por pouca coisa. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, que você venha entender o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, amém?